Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com o argentino César Alarcón, CEO da Pirelli na América Latina, fabricante de pneus para carros e motos. O executivo revela ao programa o destino dos 350 milhões de reais anunciados este ano no país em fábricas e novos laboratórios de testes. Ele conta ainda as novas tecnologias da empresa, como o pneu inteligente, capaz de avisar o motorista de um carro sobre as adversidades, como uma tempestade na estrada. Nós vamos conversar também com Reinaldo Rabelo, CEO do mercado Bitcoin, que vai falar do crescente interesse dos brasileiros em criptomoedas. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Em cada 3 carros produzidos no Brasil, saem das montadoras com pneus da marca Pirelli. No caso das motocicletas, esse número fica ainda mais expressivo. 1 em cada 2 motos leva aí os pneus da marca. Nos últimos 6 anos, a Pirelli investiu 2 bilhões de reais no Brasil e inaugurou centros técnicos de desenvolvimento. O mais recente anúncio é de um aporte de 200 milhões de reais na fábrica da empresa em Campinas, uma planta comprada há mais de 50 anos e onde são produzidos 400 tipos diferentes de pneus. A Pirelli emprega hoje 8 mil profissionais diretamente, isso se contar Brasil e também a operação da Argentina. Neste bloco, nosso convidado é o executivo argentino César Alarcón, CEO da Pirelli na América Latina. César, brigadíssimo pela presença no Show Business. Para a gente começar a ter a dimensão da Pirelli, queria saber de você o que representa o Brasil no negócio inteiro da Pirelli. Eu quero agradecer o convite, Bruno, é sempre um prazer estar aqui com você, fazer esse bate-papo, não? Então, a verdade é que na história de Pirelli, o Brasil sempre foi uma geografia muito especial. O filho do fundador da Pirelli fez uma primeira viagem lá nos anos 1900 para explorar a borracha natural. Já naquele momento, o Brasil começava a ser uma geografia com extrema importância do ponto de vista do desenvolvimento das tecnologias do mundo Pirelli. Eu fico com muito orgulho até de fazer essa lembrança, porque acabamos de confirmar um investimento, além dos 200 milhões que você, Bruno, tem evidenciado agora, 2 meses atrás, no início de 2024, de uma usina de produção e de transformação da borracha natural. Da borracha natural, né? Que a gente quer um investimento de 150 milhões de reais adicionais àqueles 200. É uma empresa brasileira, né? Uma empresa brasileira com 200 funcionários que favorece a biodiversidade da cadeia de valor. A gente compra dos fazendeiros a borracha natural, transforma essa borracha natural e a partir dessa compra a gente vai introduzir mais componentes dessa borracha natural, que é sempre um elemento natural, um elemento que favorece também o desenvolvimento, seja dos materiais não fósseis, mas também do ecossistema dos fazendeiros. Então, a importância do Brasil dentro da geografia mundial da Pirelli não é somente pela contribuição econômica. Daqui do Brasil a gente representa praticamente uma quarta parte, 25% dos volumes de produção de volumes no total da Pirelli no mundo. Tá. Mas o importante tem que ver com esses projetos de inovação, tecnologia, que são feitos aqui, que nascem aqui no Brasil e que favorecem o desenvolvimento da Pirelli em outras geografias do mundo. Tá. Esse projeto que temos agora com o desenvolvimento de borracha natural vai ser completamente inovador, vai favorecer um maior conteúdo de elemento não fóssil e natural para favorecer claramente um elemento de sustentabilidade em relação ao contato e impacto do meio ambiente
dos nossos pneus. Quando a gente fala de sustentabilidade, como uma fabricante de pneus como a Pirelli pode ser sustentável? Claro que você trouxe esse anúncio aí, dessa aquisição aí de uma empresa brasileira de borracha natural. Mas quais outras iniciativas vocês têm aí? Muito interessante isso, Bruno, porque a verdade, na minha agenda, na agenda dos mais altos níveis diretivos da Pirelli, a sustentabilidade não é um slogan, fica dentro das nossas decisões estratégicas de todos os dias, estando dentro das nossas mais importantes decisões. Então, dentro desses termos de sustentabilidade, além desse investimento que vai favorecer não somente o produto brasileiro que a gente faz para o mercado doméstico, mas a gente vai exportar esse produto, seja como borracha natural, transformada, mas seja também dentro dos produtos que a gente faz aqui para exportar para outros mercados, os Estados Unidos, por exemplo. As nossas fábricas aqui no Brasil têm 100% de reaproveitamento do lixo fabril. Nada segue para os aterros sanitários. Isso é muito importante, porque estamos falando em meio ambiente. Além disso aí, nós reaproveitamos 100% de toda a água que é utilizada. E, aliás, no circuito pan-americano, nosso campo de provas, a gente utiliza 100%, ou talvez eu não possa dizer tecnicamente 100%, porque tem o efeito da evaporação, mas ainda assim, para a irrigação das pistas de testes, a gente utiliza 100% da água da chuva. Você falou duas fábricas. Vocês têm duas fábricas no Brasil? Temos duas fábricas no Brasil. Tá. Aliás, eu falo que temos três fábricas, porque temos uma fábrica tradicional no sentido de produção de pneus em São Paulo, em Campinas, outra em Bahia, mas eu falo também que temos uma fábrica de lojas, onde são 140 lojas de nossa propriedade, 100%, onde trabalham 1.000 pessoas, todos os dias do ano, para atender as exigências do consumidor final. Vamos falar desses 200 milhões de reais, e eu estou reforçando porque foi um anúncio feito há 2 semanas, e específico nessa fábrica aí de Campinas. O que vai ser feito com esse dinheiro? Bruno, os laboratórios a gente tem inaugurado e já estão operativos. Esses laboratórios vão ajudar a gente para aprimorar ainda mais os materiais que são utilizados dentro dos componentes do pneu, mas também vão ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Produtos, mais uma vez, que podem acontecer para a necessidade do consumidor brasileiro, principalmente, mas também que favorecem a exportação dos nossos pneus e inserir o produto de Pirelli feito no Brasil em mercados competitivos como os Estados Unidos. Produtos que vão, que a gente produz aqui no Brasil pneus para neve. Aliás, a gente produz pneus para neve... Para neve? Na Bahia. Na Bahia? Sensacional! Como é que é produzir? Isso é interessantíssimo. Mas assim, eu imagino, como é que são esses laboratórios? Porque, pelo que eu vi desse investimento, vai ser laboratórios de testes, né? E eu acho que vocês vão ter ali, vocês vão fazer muito teste para temperaturas baixíssimas ou elevadíssimas. Como é que são feitos esses testes? Esses laboratórios são laboratórios em características fechadas, indoor. Temos esses novos laboratórios que tem para teste de materiais, os materiais que nós utilizamos, mas também para esses testes em condições indoor. Lembramos sempre também que a gente tem um laboratório sempre muito perto do espaço da Campinas, lá no Elias Fausto, que a gente fala de céu aberto, que é esse circuito para fazer testes no âmbito dinâmico a céu aberto. Esse investimento tem um sentido estratégico para a gente, para definir a área de São Paulo e Campinas como um centro nevrálgico das nossas operações, não somente do Brasil, mas da América Latina. Isso se complementa seja do ponto de vista da inovação, da tecnologia, mas também do ponto de vista do best practice, das melhores condições para gerar um ambiente em termos de sustentabilidade cada vez mais responsáveis. A gente tem inaugurado ou feito a pedra fundamental desse centro logístico nessa comunicação que a gente fez muito recentemente,
onde a gente vai fazer um armazém de 56 mil metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, estamos falando pouco menos de 1 milhão de pneus que vão ficar aí. É claro que isso vai dar para a gente uma oportunidade de sinergia entre a produção e o armazenamento. Pneus terminados, mas também de matérias-primas. Mas a grande vantagem desse investimento vai ser no meio ambiente. Vai ser o meio ambiente porque a gente vai poupar o equivalente a 5.000 deslocamentos de caminhão no ano. 5.000? Porque vocês antes faziam deslocamento com carro, com caminhão, como é que é? Com caminhão, gerando claramente CO2. Isso vai poupar para o ambiente 5.000 viagens no ano, somente no ano. Tá. Isso é muito importante. Por isso que, em modo concreto, Bruno, eu estava falando para vocês, a gente insere o argumento da sustentabilidade dentro das nossas agendas em modo muito concreto. E acho que esse seja um elemento extremamente positivo, principalmente para o meio ambiente. Olha só, César, o Brasil tem sido assim o foco ali de muitos anúncios de montadoras do setor automotivo, ali, montadoras assim anunciando bilhões e bilhões de reais. A gente tem a GM, a Toyota, a GWM, a Renault, Caoa, a BYD, Nissan, a Volkswagen. O CEO da Volkswagen, o Ciro Possobon, inclusive esteve aqui sentado nessa mesma cadeira que você está, quando anunciou um aporte aí esse ano de 9 bilhões de reais. Qual que é a explicação desse volume de dinheiro entrando no Brasil para o setor? Muito interessante, Bruno. A verdade é que nas entrevistas que eu tive a oportunidade de compartilhar até, pode ser, 18 meses atrás, ninguém da indústria, nem a mesma Anfavea, previam uma chegada das novas tecnologias se não for com um incentivo do governo. Acho que o programa Mover vai na direção correta para incentivar todas as montadoras em trazer novas tecnologias, novos investimentos que vão dentro também do conceito de sustentabilidade. O conceito da sustentabilidade é um conceito muito concreto, não é um conceito lá longe que vai ocorrer. Hoje a indústria, o setor automobilístico, está trabalhando em aprimorar o impacto meioambiental. Todos esses investimentos favorecidos pelo programa Mover claramente trazem para o Brasil oportunidades de novas tecnologias, seja para o desenvolvimento e para aprimorar as condições dos veículos para o consumidor brasileiro, mas também para gerar condições de emprego para exportar esses veículos. É um investimento, é um anúncio de investimento mais grande na história do Brasil. E acho que chega no momento justo. Chega no momento justo porque o setor de automóveis, principalmente as montadoras, está em níveis de produção que, na minha opinião, jogam fortemente contra a sustentabilidade do inteiro setor. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram produzidos 2,2 milhões de veículos leves no Brasil, com uma capacidade do setor, das montadoras, de estimados em 5 milhões. Essa saturação embaixo da capacidade total traz para as montadoras e para toda a cadeia de fornecedores perguntas de investimento, perguntas de aprimorar tecnologias, perguntas também de capacidade de produção, que é geração de empregos. Esses anúncios vão na direção de renovar tecnologias, melhorar a sustentabilidade, o impacto meioambiental, mas também toda a cadeia de fornecedores. Então, eu enxergo com grande otimismo. Eu achei até curioso quando vieram todos esses anúncios aí bilionários de montadoras das mais variadas, europeias, chinesas, e logo depois eu logo pensei, quando veio o anúncio de vocês dos 200 milhões na fábrica de Campinas, eu logo pensei, agora é a hora dos investimentos milionários dos fornecedores, né? Como vocês são aí grandes fornecedores, né? O próprio Ciro, que esteve aqui, é um cliente de vocês, né? O Ciro, o cliente da Volkswagen. Além de ser um cliente e um amigo, tenho um grande respeito por o Ciro, mas tenho um grande respeito por
todos os profissionais do setor automobilístico. A verdade é que a gente é o único produtor de pneus no Brasil que trabalha com todas as montadoras. E isso é um trabalho com todas as montadoras que estão presentes no Brasil. Um caso único. Presentes no Brasil. E é um caso único porque a gente tem trabalhado desenvolvendo tecnologias para as necessidades de cada uma das montadoras, em projetos muito longes, onde a gente faz investimentos para as necessidades do desenvolvimento do veículo particular. E nesse sentido, eu quero dizer que, como você, Bruno, tem evidenciado no início dessa conversa, a Pirelli tem investido e acreditado no Brasil muito antes do programa Mover e muito antes desses anúncios. Nos últimos 6 anos, nós temos investido 2 bilhões de reais aqui no Brasil. E claramente esse programa é somente uma continuação. E você falou de 2, 3 fábricas no Brasil, numa empresa italiana que tem 19 fábricas, é isso? No âmbito mundial temos 19 fábricas. Lembrando que eu falei 2 fábricas tradicionais, depois uma rede de 140 lojas. 140 lojas, exatamente. Agora, César, causou muita repercussão nas últimas semanas uma declaração do presidente do Conselho de Administração da Toyota, em que ele diz que é a maior vendedora de carros do mundo, isso dado aí de 2023. Ele disse o seguinte, que os carros elétricos não vão ultrapassar os 30% da frota mundial e que a transição energética automotiva não será tão rápida como se diz por aí. E ele falou, né, ele é o presidente do Conselho de Administração da Toyota. Ele acredita muito no carro híbrido, por exemplo. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O futuro, César, é dos elétricos? O futuro é dos elétricos, dos híbridos, da combustão? Não sei. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que a solução, temos que enxergar qual é o ponto que o elétrico quer melhorar. E nesse sentido é a geração de CO2, o impacto medioambiental. Nesse sentido, tem geografias com diferentes prioridades. O caso do Brasil é provavelmente dos melhores. Pode ser um privilégio que tem o Brasil, que mais de 85% da matriz energética do Brasil é green, é verde, é renovável. E isso favorece muito os tempos de implementação de veículos do tipo elétrico. Essa discussão que você tem e essas declarações que você tem evidenciado não estão acontecendo somente com a Toyota, tem outros players. Tem outros falando também que o presidente da Toyota falou até um número, é 30%, elétricos 30%. Olha, eu enxergo que o elétrico vai acontecer. No caso do Brasil, acho que antes de acontecer o elétrico, vai acontecer o desenvolvimento ainda mais dos veículos híbridos e com motor flexi, que no momento atual, hoje, é o melhor relacionamento, a relação custo-benefício. O híbrido, tá. Ainda com combustível flexi. É evidente que a tecnologia elétrica provavelmente seja a primeira revolução que ocorre no setor do automobilismo depois da combustão interna. É uma grande revolução. Mas essa revolução ainda tem que claramente ver os componentes do novo veículo se aprimorarem. Tem geografias, a Europa, por exemplo, ou a China, que eles desenvolvem muito os veículos elétricos, também porque tem outra matriz energética, então tem outras urgências. Eu não tenho muitas dúvidas que o veículo elétrico vai ser o futuro. Nesse sentido, acho que o Brasil tem uma oportunidade de se colocar como um polo de exportação também de veículos híbridos e com motorização flexi de combustão interna para favorecer a chegada de outros mercados. Embora que possa acontecer o desenvolvimento do elétrico em outras geografias. Ô César, deixa eu falar um pouco da sua história de vida e que se confunde com a sua história profissional. A Pirelli está na sua vida desde que você se entende, eu acho, por gente. Porque o avô do César foi distribuidor da Pirelli no ramo de bicicletas na Argentina. Quais são as suas lembranças aí da sua infância
E essa relação desde cedo com uma marca que você viria a trabalhar. É muito interessante para mim. Isso gera um valor sentimental que vai além do próprio relacionamento do trabalho. Eu enxergo na Pirelli parte da minha infância com meu avô, com ele distribuindo, eu até ajudando durante os dias de verão, muito criança, na comercialização da sua loja de pneus com ele. E para mim tem um sentido muito emotivo, porque ele era um distribuidor Pirelli com o sobrenome dele. E muito tempo depois, sem praticamente procurar isso em modo consciente, eu fiquei trabalhando na Pirelli. Para mim isso representa parte da minha identidade e também da responsabilidade que representa a Pirelli na América do Sul. A verdade é que a Pirelli no Brasil está há mais de 95 anos, quase um século. E se eu vou para a Argentina, dá para perceber pelo sotaque, a gente tem mais de 110 anos lá. Então, esses dois países têm mais de 200 anos com, não por casualidade, uma cultura de imigração italiana muito forte. Cultura de imigração italiana que esse ano aqui no Brasil faz 150 anos da imigração italiana, mas na Argentina seguiu os patamares do Brasil muito perto. Então, a gente compartilha identidade, mas também compartilha uma cultura que nós, e eu pessoalmente, como responsável das operações aqui na América do Sul, da Pirelli, enxergo seja parte da nossa responsabilidade para transmitir na sociedade onde a gente está presente, mas também para transmitir como um valor das nossas pessoas. Você falou de uma emoção até simbólica, né, por essa história com seu avô sendo distribuidor de bicicletas da marca, que hoje você é o CEO. Eu imagino, qual que é a sensação hoje de ser o CEO, de sentar na cadeira principal da marca na região inclusive, que o seu avô trabalhava lá como distribuidor no passado? Para mim, isso representa, uma palavra, responsabilidade. Tento de fazer as coisas, as decisões, com a máxima honestidade intelectual. E depois me sinto também que não estou sozinho. E isso faz o trabalho muito menos difícil. Porque tenho um ótimo time de colaboradores e acho que o meu trabalho é formar os colaboradores que amanhã vão pegar a minha cadeia. 8.000, né? E acho que aí vai ter os próximos CEO do Brasil, da Pirelli no Brasil, e talvez de outros setores, outras indústrias também, mas que respeite o valor que a gente quer transmitir como empresa, dentro do ponto de vista dos impactos na sociedade, mas também dentro do ponto de vista de como que a gente trabalha dentro do próprio âmbito interno. A Pirelli foi fundada em 1872. 1872. Você viveu você tem 17 anos de Pirelli? Sim, somente 17. Somente 17 anos de Pirelli. Como se mantém uma empresa relevante por tantos anos? A gente diz que, sabe, nos longos dos mais de 150 anos da Pirelli, da história, a gente tem participado de diferentes business, diferentes negócios. A gente se identifica como uma empresa de constante evolução e inovação tecnológica. Felizmente, os carros ainda vão precisar pneus, mas eu enxergo uma Pirelli no futuro em constante evolução tecnológica, onde o centro dessa Pirelli é a inovação de produto, dentro de um contexto, claramente, onde o produto fica no centro das nossas operações, é o consumidor, mas, sem dúvidas, uma empresa de inovação tecnológica. A Pirelli, o business, quantos por cento aí de pneu? É tudo pneu ou
Hoje é tudo pneu, a gente tudo tem pneu. Exatamente. Mas tem o famoso calendário também da Pirelli, não tem? Mas, Bruno, não vou vender esse calendário porque não tem preço. Mas... As gerações mais novas aí, os mais jovens, que a gente tem uma audiência jovem aí, focada em empreendedorismo, que busca conteúdo de empreendedorismo, talvez nem vai saber a fama que tinha os calendários, que tem ainda a fama dos calendários da Pirelli? Nesse ano temos lançado o 50 edição do calendário. 50? 50 edição. O interessante do calendário, talvez as novas gerações não percebam o valor de um material impresso com fotografias como o calendário, mas tem o valor de olhar um filme, não uma fotografia, um filme da evolução dos tempos. O calendário de hoje é muito diferente do calendário Pirelli. Qual que é a diferença 60. hoje? É claro que para enxergar a contribuição do calendário, até no âmbito artístico, onde têm passado os fotógrafos mais relevantes do âmbito mundial, você consegue enxergar uma estética que a Pirelli tem tentado sempre de aprimorar e de considerar parte daquilo que as nossas decisões do desenho de produto, do desenho de espaços. Então, nós enxergamos o calendário como um elemento que permite a gente sair do âmbito puramente econômico do negócio, sonhar com um espaço até cultural, mas também que permita para a gente representar nos olhos dos artistas como é que as sociedades, as comunidades aparecem nos anos em transição. Sim. E nesse sentido, o calendário, se você olhar calendários de 50 anos atrás e olhar o calendário de hoje, você enxerga que tem ocorrido um abanico, uma diversidade na lente do artista muito interessante. A gente está falando da sua trajetória aí desde criança com a relação da marca Pirelli, mas o César passou por outros setores também, telecomunicações, setor de moda também. Eu passei também por perfumaria. Perfumaria. Essa variedade de setores que você passou, né, porque são muito diferentes, né, moda, né, perfumaria, e de repente cair numa fabricante de pneus, o que essa experiência que você teve em setores tão distintos te ajuda na liderança hoje? Provavelmente aquilo que tenho aprendido nessa breve experiência, porque tem sempre para aprender ainda mais, seja colocar o funcionário no centro das minhas decisões e o cliente consumidor. Através de que coisa? Do produto. Esse está nas minhas decisões dos todos os dias, como aprimoramos um produto a favor da geração de empregos e oportunidades para os funcionários para chegar no melhor modo ao consumidor final. Telecomunicações e indústria é muito diferente, mas, Bruno, acredito que tem muito mais pontos em comum que pontos diferenciais em termos de gestão de um negócio. A gente tem falado muito desses investimentos que a Pirelli tem feito aqui no Brasil, né? 2 bilhões de reais nos últimos 6 anos. E a gente está falando também de tecnologia, de investimento nas fábricas, né? Nas 2 fábricas que tem aqui no Brasil. Mas eu gostaria de falar, César, de uma tecnologia especial que vocês têm, que é uma tecnologia que permite o condutor de um carro seguir mesmo se o pneu tiver furado. É isso? Somos os únicos produtores de pneus aqui no Brasil que temos trazido uma tecnologia extremamente importante, que tem que ver com a segurança do condutor e das famílias que está transportando. É que eu ia perguntar justamente para você como garantir a segurança do condutor, né? Como garantir você que fabrica pneu o tempo todo. Mas você me trouxe essa tecnologia que eu acho que já responde bem aí, né? Ou seja, se furou o pneu... Esse é o interessante dessa tecnologia. É uma tecnologia que a gente chama de Seal Inside. É uma tecnologia onde tem uma massa selante dentro do pneu que consegue fazer que não tenha
perda de pressão no caso de um prego, no caso de um furo. Muitas vezes, o condutor nem consegue perceber que tem um furo ou um prego dentro do pneu, porque essa massa está fazendo que o ar não seja perdido. E muitas vezes, quando tem a oportunidade de enxergar que tem um prego e o prego é retirado, essa massa selante permite próprio fazer esse trabalho de reparação imediata do pneu e não perder essa pressão do ar. O importante é que, numa situação extrema, você furando ou a sua família estando no carro, você não precisa se deter na rodovia em condições tardes pela noite, em condições talvez não mais seguras. Mas você continua andando? Você continua andando com o pneu. A verdade é que nem precisaria reparar o pneu. A gente sugere sempre ir para Air Specialist. A maior incidência de pneu furado ali, o que é? O prego? Tem casos de prego, tem casos também de buracos, nesse sentido. Buracos, lógico. Buracos na rua. Nossos pneus já vêm também reforçados para as condições das ruas do Brasil, da Argentina, do âmbito sul-americano, mas ainda assim tem muitas vezes condições que não favorecem as condições do pneu, claramente. Mas no caso dos pregos, essa possibilidade de você não ter que trocar o pneu no meio da noite, em uma situação talvez não segura, com a família, os meninos de trás, e você continuando, acho que enxerga uma paz de segurança para o condutor e para as famílias. Sem dúvida. Que é um valor. Está falando de segurança, né? É isso que você está falando. Você está numa rodovia, 3 da manhã com a sua família, de repente estoura o pneu, sei lá, fura o pneu e você pode continuar andando com o seu carro, né? Essa é uma das maiores demandas das montadoras? A verdade é que nesse aí... Trazer mais tecnologia, inovação, porque isso é inovação que vocês criaram, né? Isso aqui a gente tem... Aqui, Bruno, a gente tem sido muito... Cobrado? Não, eu enxergo que a gente tem tido muita coragem. Somos os únicos no âmbito da produção sul-americana com essa tecnologia disponível para o mercado doméstico. Muitas das montadoras levamos para o laboratório do circuito pan-americano para fazer o teste, para eles olharem que é dirigir um carro 200 km na hora depois de ter furado de propósito esse pneu, e eles confirmaram que tem um valor agregado, um valor para o consumidor, um valor de segurança. E a partir daí a gente quis trazer esse volume de produção para oferecer para o consumidor brasileiro uma condição inovadora. Não foi o consumidor brasileiro que trouxe para a gente a necessidade, foi a gente que, a partir de uma necessidade espontânea, genuína no mercado, trouxe essa solução. Como essa aí, Bruno, eu posso te dizer que a gente está desenvolvendo também pneus inteligentes. Pneus inteligentes? Pneus inteligentes. Que a gente fala muito em carros inteligentes, né? As montadoras têm falado de carros inteligentes, carros conectados que você entra pela fisionomia. Inclusive, executivos revelaram aqui no Show Business carros que olha a sua face e ele já identifica a música que você quer. Carro totalmente conectado. Tem o pneu inteligente também? Sabe o que, Bruno? Os pneus são o único elemento que tem o contato com o chão. Essa informação a gente está aprimorando a partir de inteligência artificial, parcerias com universidades, data lakes, grandes volumes de data, para ler as condições do terreno, do asfalto, e poder detectar a partir da comunicação com outros pneus, em modo inteligente, a partir do 5G, de telecomunicações. Olha como tenho esse ponto linkado de Telecom Itália, quando eu trabalhava lá. Está tudo conectado, hein? O pneu. Os pneus falam entre eles para avisar, por exemplo, o condutor que tem uma situação de aquaplanagem lá na frente, ou que tem um buraco, condições de segurança. Então, estamos trabalhando, temos lançado recentemente também com McLaren Artura, esse pneu inteligente, que é um pneu cyber, que a gente fala. Não, que é um pneu conectado, que você está falando, né? Se ele prevê
ele mostra, apresenta para o condutor algo que vai acontecer lá na frente na estrada, ele está completamente conectado, né? E não somente aquilo que está acontecendo ao redor, também dentro das características do computador eletrônico dos veículos, para definir a suspensão, para definir as condições de condução, por exemplo, a frenagem, as condições eletrônicas de controle de tração, situações, sempre lembrando que o pneu, eu falo que é o seguro de vida mais econômico do mundo. Um bom pneu, Bruno, é o seguro mais econômico que você vai comprar, porque frear em condições extremas, 3, 4, 5 metros antes que um pneu não necessariamente dessa qualidade, vai salvar a vida. E se não salva a vida, vai salvar uma situação que você não quer lembrar no resto da sua vida. Então, é importante um bom pneu, é importante o impacto no âmbito da biodiversidade do país com responsabilidade de um bom pneu. Isso é a diferença dos nossos pneus com os pneus, principalmente, que estão chegando no Brasil, que são uma preocupação em condições até desleais de concorrência. Você está falando dos pneus importados. Principalmente do âmbito da China. Da China. Chegando em modo completamente desleal, concorrência completamente desleal, condições de dumping, destruindo empregos do Brasil, mas também sem essa responsabilidade civil em relação ao impacto medioambiental. Você gosta mais de carro ou de moto, César? E a minha paixão são as motos. São as motos? A minha paixão são as duas rodas. Você tem mais de uma moto? Tenho duas motos. A verdade, eu tenho duas. Meu filho muito pequeno, ele tem uma moto. Eu quis transmitir essa paixão e ele começou muito pequeno fazendo motocross. Nos últimos anos ele tem me deixado a motocross para fazer espaço mais a outros esportes, como rugby e futebol. Mas eu gosto muito das duas. Qual foi a viagem mais extraordinária que você fez de moto? As viagens de motos, cada uma dessas, são viagens únicas, são muito introspectivas, são viagens que favorecem você se encontrar com você mesmo. Depois tem a paisagem, onde claramente é uma ciledinha, é uma oportunidade a mais. Mas para mim, dirigir motos tem me ajudado a refletir, a me encontrar comigo mesmo. Quando tem o capacete, você tem que estar 100% concentrado, porque a verdade é que as motos têm condições que você não pode dirigir uma moto em modo ligeiro. Então tem que estar 100% concentrado. Quando você está 100% concentrado, entra em uma área muito particular de introspecção, que no meu caso particular tem me ajudado para muitas das minhas avaliações pessoais. Rapidamente, quem é a sua referência no mundo dos negócios, na vida? A minha referência são meus pais. E acho que vai continuar assim. Talvez meu filho também. Seu filho também. Olha, nós recebemos neste bloco o César Alarcón, o CEO da Pirelli, na América Latina toda, mostrando aí o panorama do setor automotivo, que tem anunciado nas últimas semanas e meses um volume imenso de investimentos e aportes aqui no Brasil, e também falando dessas inovações todas envolvendo os pneus. Obrigadíssimo pela presença aqui. Muito obrigado, Bruno. Um grande prazer. Prazer.